Fala galera, tudo bem? Como eu falei recentemente, agora eu pretendo usar sugestões de vocês, comentários, então fiquem sempre à vontade aí para sugerir temas, observações táticas, assuntos interessantes, algum aspecto diferente, para trazer para os vídeos, inclusive sobre equipes brasileiras, futebol sul-americano como um todo, além do futebol europeu, qualquer parte do planeta, que sempre foi a cara do canal aqui também. E o vídeo de hoje vai ser sobre o Grêmio, sobre a forma como o Renato tem feito a equipe jogar com esse 4-2-3-1, sem um ponta exatamente pelo lado do ataque. E essa é uma sugestão, vou colocar aí na tela o comentário, só não vou arriscar dizer o nome ou pronunciar o nome, porque senão eu certamente ia errar, então GZ Vicieskoski, para ficar mais próximo possível disso. Obrigado pela mensagem. Lembrando que eu comentei realmente os dois primeiros jogos do Grêmio na Copa do Brasil no Prime Video, contra Campinense e Ferroviário, e o Grêmio de fato jogando nesse 4-2-3-1 sem pontas, e é exatamente essa sugestão, um vídeo sobre a particularidade de jogar sem pontas. Não é algo exatamente novo, né? Não é algo tão diferente em termos de futebol mundial, mas não deixa de ser algo curioso. E principalmente porque o funcionamento tem sido agradável, interessante de ver jogar. Então quando a gente olha para o Grêmio, a gente vai notar em alguns dos jogos nas últimas semanas também uma produção ofensiva muito alta, muitas vezes superior ao que o placar mostra no fim das contas. Isso já aconteceu no Campeonato Gaúcho, isso aconteceu, eu tô gravando o vídeo antes da definição de título, então independe de resultado, de qual vai ser o desfecho em relação a ser campeão ou não do Campeonato Gaúcho, e muito mais em relação a essa ideia de início de temporada que torna um time do Grêmio um time interessante de acompanhar e agradável de ver por essas aproximações, por essas interações, por essas características de um time que o Renato vai fazendo jogar com três meias. Não sei se a gente poderia tratar como uma junção de três camisas 10, porque não são exatamente. O Bitelo já jogou como segundo volante, já jogou como meia aberto, como meia um pouco mais avançado por dentro, mas não deixa de ser um time muito técnico. Esse time que reúne basicamente 5 meio-campistas mais próximos da faixa central. Então essa é uma particularidade sim do Grêmio, que poderia e pode ter muitas vezes dentro dos jogos um Ferreirinha para mudar a característica. Eu vou até falar um pouco da característica diferente, porque acaba compensando algo que essa escalação fica sem, de certa forma. Mas essa maneira de deixar os corredores para os laterais ocuparem e deixar o meio como uma área de muita movimentação, troca de posição, gera muita triangulação, com mais o Soares na frente sendo um jogador que tem oferecido muito fora da área. É um Grêmio agradável de ver jogar e que cria muito, e como eu disse, talvez o grande desafio seja aproveitar mais o que cria para não se complicar dentro de jogos em que sai na frente ou cria para sair na frente e não consegue. Se a gente pega especificamente falando, já que foi o gancho aqui da pergunta também, os jogos da Copa do Brasil contra Campinense e Ferroviário, especialmente o segundo, o jogo contra o Ferroviário, que era um adversário melhor do que o Campinense, o Grêmio produziu muito, fez um grande primeiro tempo principalmente, fez uma grande partida no todo. Então vamos botar no campinho, que aí eu dou uma pontuada trecho a trecho aqui nas características também, né? Começando pela base, é um 4-2-3-1, então em termos de desenho não tem nada diferente do que a gente está acostumado a ver. O que muda é a característica. Quando a gente vai distribuir as peças no campinho, tá ali o Bitelo meia pela direita, Cristaldo 10, o Vina como meia pela esquerda, que acabou sendo esse acréscimo em termos de janela mais pra frente, né? O próprio Cristaldo também tem sido um jogador fundamental em termos de assistências, com Soares como 9, PP e Carbajo, pode ser o Vilha Sante, já foram diferentes jogadores até por desfalques, mas acho que o Carbajo é quem mais acrescenta em saída de bola. O Vilha Sante é quem tem até mais físico para fazer esse trabalho de marcação, de área a área, e até de chegar para uma definição de jogada na entrada da área também, mas o Carbajo contribui mais em termos de saída de bola, e o PP vira esse termômetro do passe de um time de muita troca de passes. Mas então qual é o ponto aqui? Não é o desenho base, o 4-2-3-1 não tem nenhuma novidade. Agora, o funcionamento com bola sim traz particularidades, porque passa a ser um trio de meias que busca muito mais o centro do que os lados. Então nenhum dos três é aquele jogador que vai abrir o campo, que vai receber em velocidade para partir para cima num drible, numa arrancada de ponta. Bitelo, Cristaldo e Vina trocam posições o tempo inteiro. O Soares tem oferecido bastante fora da área, saindo da referência, criando situações como um pivô. E aí tá o grande ponto, né? Que é a participação dos laterais atacando os corredores. Então, os dois lados do campo tendem a ficar mais vazios do ponto de vista de ocupação do meio para frente, porque são os lados de chegada dos laterais.
E aí Reinaldo e Fábio, ou João Pedro, viram os jogadores que atacam esse corredor em velocidade tabelando. E principalmente porque o time tende a atrair a marcação adversária para a faixa central, já que o Grêmio passa a concentrar os 5 jogadores de meio campo, mais o Soares, que claro, pode cair pelos lados do ataque também, mas são todos jogadores gerando tabelas, triangulações e alguns lances são muito bem feitos. Então se a gente for pensar, por exemplo, uma saída, uma construção do Grêmio pela esquerda, ela tem um PP que naturalmente vai se projetar para cair por esse lado, um Reinaldo subindo e sendo quem mais vai atacar o corredor, mas aí o Bitelo sai da direita para participar no setor da bola, o Cristaldo pode atacar um espaço que o Soares pode ter deixado ao sair para fazer um pivô, então eles podem trocar posições e é importante essa compensação. Não tem nenhum problema no Soares estar fora da área com frequência, desde que alguém ataque esse espaço. E aí Cristaldo, Vina, Bitelo se alternam muito nesse papel. E esse quarteto de frente passa a jogar muito próximo, o que gera opções de passe, que dificulta a marcação. E do lado oposto, é importantíssimo esse papel do lateral pronto para ser acionado numa inversão. Porque nesse caso, projetando essa saída pelo lado esquerdo, vamos para as duas opções possíveis. Um Grêmio vai ter muitas opções de triangulações, tabelas, vai obrigar o adversário a ter que agrupar muito para marcar esse lado, deixando o outro corredor vazio. Aí vem a capacidade de uma inversão, que o Carpaju tem, que o PP tem, que o Vina tem, o próprio Reinaldo, o Cristaldo, são todos jogadores com uma qualidade técnica de batida na bola, já que esse é um time que se caracteriza por isso, né? Uma aproximação de jogadores técnicos. Então fica um time capaz de trocar passes e inverter corredor. E aí se você inverte para o lado vazio, você tem um lateral pronto para atacar esse corredor também. Então os lados são usados e são importantes para dar velocidade ao ataque, mas são usados não pelos pontas ou pelos meias, e sim pelos laterais. Essa é uma alternativa, uma inversão. A outra alternativa, muito frequente, é o lateral chegar ao fundo. Então é uma tabela do Reinaldo com Vina, do Reinaldo com Soares, uma triangulação que vai fazer o Reinaldo ser o jogador mais avançado na ponta esquerda para buscar um cruzamento ou uma bola rolada para trás de um Grêmio que chega com muita gente para atacar a entrada da área. Então pode ser um cruzamento pelo alto, mas pode ser também um passe para trás, para um Vina, para um Cristaldo, para um Bitelo, para um PP, para quem quer que seja, para o próprio Soares, que eventualmente vai estar fora da área por ter iniciado a jogada como pivô, e aí outro meia vai estar mais avançado e o Soares vai estar atacando a meia-lua. Então vira um Grêmio que usa os lados para acelerar, o meio para aproximar, o lado para acelerar e o meio para concluir. Acelerou pelo lado, o Reinaldo chega no fundo, vale o mesmo pelo outro lado, tô só usando como exemplo, vem o cruzamento para uma entrada da área para alguém chegar batendo por baixo, enfim. Então é um Grêmio que nesse momento de atacar, consegue preencher com muita gente essa faixa central, o que dificulta muito a marcação, né? Se a gente pensa, é claro que com bola rolando, o time não vai estar alinhado exatamente dessa forma. Essa é só uma maneira de ilustrar mesmo. Mas se a gente pensa que do 4-2-3-1 do Grêmio, 8 desses 10 jogadores de linha estão ocupando o corredor central, o adversário vai precisar agrupar, vai precisar aproximar, vai se preocupar em ser um time que vai jogar, por exemplo, com uma linha de defesa mais estreita, para diminuir os espaços. Porque se você joga com um lateral muito distante do zagueiro, é espaço para um Bitelo atacar esse buraco, para um Cristaldo entrar na área, para um Vina chegar concluindo. E se o adversário protege o centro da área por ter muita gente atacando esse espaço, se você marca com um time mais estreito, você está dando campo para que os laterais sejam acionados. Aí, de novo, a importância da virada de jogo nessa forma do Grêmio jogar. Um passe que vira de um lado para o outro é um passe que oferece alternativa de velocidade para os laterais. Então não necessariamente fica um jogo lento por ter muitos jogadores por dentro, nem são jogadores tão rápidos assim, né? Se a gente for olhar, não é a característica desse sexteto ofensivo do Grêmio, eu estou considerando como sexteto 2 volantes, 3 meias e o atacante, tá? Não estou incluindo os jogadores da linha de defesa nesse caso. Não é um time da velocidade como marca, mas é um time que tem a capacidade técnica para triangular, trocar passes e acelerar com um passe. E aí o passe pelo lado no tempo certo vai pegar um corredor aberto para um lateral que aí sim pode acrescentar velocidade na chegada ao fundo e dessa forma construir jogadas. Então tem sido um time agradável de ver. Agora, qual que é o contraponto disso, né? Se é um meio mais técnico, que lida muito bem com a bola, que tem boa batida na bola, mas que não tem exatamente velocidade, o time perde em ataque ao espaço. Esse ataque em profundidade.
Aí vem a importância do banco para mudar características de acordo com o cenário de cada partida. Porque se você tem um adversário que vai marcar mais alto, que está impedindo que sua posse de bola consiga progredir tanto, mas que ao mesmo tempo dá espaço às costas da linha de defesa, aí o Grêmio já não tem nessa formação grandes especialistas no passe para romper a linha defensiva, naquela bola em profundidade. Por mais que o Bitelo tenha arrancada, por mais que o Vina em alguns momentos ofereça em contra-ataques também, o Soares já não é o jogador que foi há uma década atrás, quando era capaz de acelerar e era imparável atacando as costas da linha de defesa, então tem que dosar muito mais os momentos de usar essa explosão. Mas o próprio Cristaldo em alguns momentos faz esses movimentos de diagonais de dentro para fora para cair pelos dois lados. Mas o Ferreirinha, por exemplo, o Ferreira já é muito mais esse cara para receber no espaço, acelerar, buscar o drible em velocidade pelo lado do campo. Então é um outro tipo de situação quando a gente fala na questão do ataque à profundidade, de oferecer esse tipo de incômodo para a defesa adversária. Mas são escolhas. Toda a escalação que você faz, toda a formação que você faz vai te trazer prós, contras, aspectos que o time vai ser mais forte, aspectos que o time não vai ser tão forte quanto poderia. Esse Grêmio tem se notabilizado no início de 2023 por ser um time que gera belas triangulações, que produz bons lances e bonitos lances ofensivamente quando o time encaixa. É claro que o maior desafio da temporada ainda está por vir, que é a sequência da Copa do Brasil com adversários mais fortes, mas principalmente a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, não deixa de ser interessante por a gente observar isso no início de temporada e algo que ficou muito evidente nos bons jogos em termos de produção ofensiva das duas primeiras fases na Copa do Brasil, que foram exatamente os jogos que serviram como gancho para essa pergunta. É isso, um abraço para todo mundo, o espaço está aberto aí nos comentários, até a próxima.